Olá, pessoal! Nossa aula de Geografia, aula de quarta-feira, dia 2 de setembro. Nessa aula, a gente vai trabalhar em Geografia com o conteúdo permanências e mudanças. O que significa isso? Nós vamos ver quando que a paisagem permanece igual e quando que a paisagem se transforma, se modifica, né? Bem, diz o seguinte, que mudanças as pessoas são capazes de realizar no planeta onde vivem. Nós vimos que, preocupada com isso, a Isabela, nossa personagem da história, resolveu desenhar a natureza para preservá-la na sua imaginação. Temos aqui, então, o texto paisagens. Paisagens, o que vocês entendem por paisagem, gente? Se a gente olhar ao longe, assim, tudo aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar, compõe uma paisagem. Não precisa ser só natural, pode ser uma paisagem já modificada, né, mudada, pode ter casas, a cidade é uma paisagem, né, nós temos vários tipos de paisagem, uma lavoura é uma paisagem, né, uma cascata, um rio são paisagens, né, e muitas vezes as pessoas, então, elas vão modificando essas paisagens. Claro que muitas vezes atendendo às suas necessidades de progredir, de evoluir, da cidade crescer, né? Então, o que os seres humanos fazem? Tá passando um rio ali, onde de repente está a cidade. Vamos canalizar o rio. Vai ali, pá, canaliza o rio, né? O que acaba acontecendo, né? Aquele rio acaba praticamente deixando de existir ou perdendo toda a sua beleza, né? Sem contar na poluição que depois essa cidade vai despejar dentro deste rio. Por isso a nossa lei, né? Que não se pode construir nas margens de nascentes, né? Diz o seguinte, então, os lugares mudam, se transformam, muitas vezes essa transformação ocorre de forma natural, mas as maiores transformações no ambiente ocorrem pela ação humana. O que quer dizer isso, gente? Por exemplo, num deserto, tá? Muitas vezes o vento, né, leva dunas para um lado, leva as dunas para o outro e vai modificando aquela paisagem. Um local por onde as ondas do mar batem, né? Numa falésia, por exemplo, né? As águas vão batendo nas rochas e aquelas rochas aos poucos vão se desgastando e vai mudando aquela paisagem. Até mesmo um rio que vai seguindo o seu curso, com o tempo, o curso pode se modificar um pouquinho pelo desgaste das rochas, né? Então vai se modificando um pouco com o tempo. Mas as maiores transformações, como diz o texto, são feitas pelas pessoas. Aí vocês têm aqui, né, uma imagem, né, com 3 paisagens diferentes, tá? Olha, observem ali. O que nós temos de diferença nessas 3 paisagens? Bem, na paisagem bem de cima eu tenho muitas árvores, eu enxergo lá no fundo uma montanha, mas eu vejo que ali as pessoas já andaram mexendo nessa paisagem, porque tem uma estrada, né? Depois, na outra figurinha do meio, mudou bastante, né? Já não tem mais só uma estrada, tem uma estrada que vai, tem outra estrada que cruza e já começou a construção de casas. E para se construir casas foram derrubadas as árvores, né? E na terceira imagem, que é o mesmo lugar, né? Nós temos ali uma paisagem bem diferente. Bom, agora não tenho mais estrada de chão, eu tenho asfalto, eu não tenho mais praticamente árvores, né? Muito pouquinha árvore que restou. Foi construído todo prédios e casas no lugar, né? Então, mostra esse lugar, essas imagens ilustram como é que uma paisagem vai se transformando. A gente sabe que todo lugar onde hoje é uma cidade, um dia já foi campo, já foi floresta, já foi mata, né? E aí vem as perguntinhas, então. O que você observa na primeira paisagem? Descreva com detalhes. É aquilo que a prof fez no começo da fala da prof. A prof descreveu, né? Eu enxergo muitas árvores, uma estrada, montanhas ao fundo, né? E não tem nenhuma construção. Depois a outra pergunta. O que você observou de mudança entre a primeira e a segunda imagem? Bom, a prof também já falou, né? O que mudou. E depois a letra C. Conforme é possível perceber, na terceira imagem, a paisagem está completamente diferente, né? Daí descreva o que você observa. Então, vocês vão escrever o terceira imagem mostra e aí continuar o parágrafo de vocês. A número 2, gente, vocês vão fazer o quê? Desenho, tá? Agora é a sua vez. Desenhe abaixo uma paisagem natural, depois ela um pouquinho modificada e depois ela muito modificada ou totalmente modificada. O que nós vamos fazer, então? No primeiro quadrinho, por exemplo, eu vou desenhar só a natureza, vou desenhar árvore, montanha, um sol, vou desenhar a natureza tradicional, né?
né? Aquela que a gente conhece. No segundo quadrinho, bom, eu já vou fazer alguma mudança, né? Se a natureza não vai mais ser tão intocada, já posso, por exemplo, colocar aqui uma casa, né? Mais ou menos como aconteceu aqui com o nosso texto, tá? Posso já fazer uma estrada, posso fazer uma ponte, sei lá o que, tá? E aí na terceira, a imagem, a paisagem totalmente modificada. Tá? Depois, a número 3, segue na outra folhinha, nós temos uma tabela, um quadro que diz assim: escreva no quadro abaixo os elementos do seu desenho que você considera naturais e os que você considera artificiais. Bem, o que são natural? Tudo que é da natureza, né? O que é artificial? Tudo aquilo que é feito, que é produzido pelo homem, construído pelo homem. Então, se eu desenhei uma ponte lá em algum momento do meu desenho, a minha ponte vai ser um elemento cultural. Artificial e cultural é a mesma coisa, tá? Se eu desenhei uma árvore, a árvore vai ser natural. Se eu desenhei um poste de luz, é cultural, tá? Então, tudo que é artificial é cultural, tá bom? Depois, as perguntinhas. Saia para o lado externo da sua casa. Vocês vão sair de dentro de casa, tá? Olhem ao redor de vocês, tá? Dá uma olhadinha para um lado, para o outro. Em seguida, responda as questões que seguem. Onde você mora, predomina uma paisagem natural ou cultural? Paisagem natural, então, só, né, natureza. Paisagem cultural, com casas, prédios, enfim. O que vocês acham que tem mais no lugar que vocês moram? A gente sabe que no quinto ano tem bastante gente que mora na cidade e tem muita gente que mora no interior. Então, aqui eu vou ter bastante respostas bem diferentes, né? E eu pensei justamente nisso quando elaborei essa questão, né? Depois, nas cidades, ações de pavimentação, saneamento, ponte, prédio, casas, modificam totalmente a paisagem natural. Quais dessas construções você consegue observar no lugar onde mora? Então, olhando ali para fora da casa de vocês, não precisa, não sair para a rua, tá? Vocês olham, vocês enxergam alguma ponte, algum poste, algum prédio, casa, tem calçamento, não tem, tem asfalto? O que tem ali que modificou o ambiente, tá? Podem observar com detalhes. Depois, na letra C, nós temos uma foto, né? Diz assim, observa a imagem abaixo, uma foto de um lugar bastante conhecido, né? Todo mundo já viu ali. Olha que linda essa foto, né? Nós temos ali as perguntas, que lugar é esse? Que elementos naturais nós podemos identificar nessa foto? Ela só é bonita porque ela tem elementos naturais, né? Tudo aquilo que tem natureza, a gente, né, há de convir que é mais bonito, né? E que elementos culturais, quais os elementos culturais que podem ser observados nessa foto? Então, elementos culturais é tudo aquilo que as pessoas construíram, o que nós temos aqui nessa foto, né? E natural é tudo aquilo que é da natureza, é a árvore, é a flor, é o pássaro, é a nuvem, é o céu, né? Tudo isso. Tá? Então, vocês só vão escrever. Depois, tem um pequeno texto ali, gente, que é só pra gente observar ali, né, e refletir um pouquinho. Diz o seguinte, nossa paisagem. A paisagem de Soledade foi transformada pela ação humana e pela exploração econômica da terra. No meio urbano, a cidade cresceu, surgiram novas moradias, indústria e comércio. No meio rural, o uso intenso de mecanização alterou a paisagem. Tratores, maquinários, enfim, modificaram a nossa paisagem. Contudo, é possível observar que Soledade não é uma metrópole, né? Trata-se de uma cidade onde as construções ainda dividem espaço com a natureza, fazendo de nossa cidade um lugar tranquilo e prazeroso de viver. É a harmonia, né, gente? É o equilíbrio entre o cultural, que é o construído pelo homem, e a natureza, né? Que a gente sempre deve, né, na medida do possível, preservar. Bom, então, gente, nossa aula de Geografia e de Língua Portuguesa de hoje é isso, tá? São perguntas de interpretação, de compreensão, né? De textos informativos, principalmente, tá bom? Capricho, tá? Mais uma vez a prof pede capricho, pede atenção, faça tudo com cuidado, com muito carinho, né? A gente tem que estudar com amor, amor é uma palavra importante, né? Vamos estudar com amor, tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente faz bem feito, tá bom? Um abração e até a próxima aula.